Estamos nos aproximando do fim de ano. É uma época de congressamento familiar. Natal, Ano Novo, as famílias se reúnem, todos conversam. Se nós tivermos um idoso no seio dessa família que não está participando porque não ouve bem, as pessoas chegam perto dela, dão um abraço, dão um beijo, oi vovô, e aí se voltam umas para as outras, porque devem ter conversas mais interessantes do que ficar falando devagar e falando alto para que esse idoso possa ouvir e conversar consigo. E o idoso fica sozinho, fica abandonado, e isso é horrível. Nós precisamos fazer com que o idoso seja mais participativo. A questão auditiva é fundamental. É preciso saber se o idoso está ouvindo bem e providenciar para que isso aconteça. Se a pessoa não ouve bem, ela não incorpora novos conhecimentos e novos fatos. Então, qual vai ser o assunto que o idoso vai ter para conversar? Aquilo que ele já tem guardado lá dentro. E aí começam aquelas histórias. Puxa, vovô, de novo a mesma história? Puxa, vovô, o senhor já contou isso antes. Isso é bastante comum. Mas isso se dá por quê? Porque durante o dia a dia ele não está absorvendo novos fatos, novos conhecimentos com que ele possa conversar e debater. Os idosos não podem ficar abandonados num canto. Durante essa pandemia, nós tivemos as questões de confinamento, um confinamento muitas vezes excessivo, porque os idosos precisam sair, precisam caminhar, eles não podem ficar trancados num apartamento sem atividade física e intelectual nenhuma. Talvez isso faça tão ou mais mal do que a própria Covid. É preciso ter bom senso. A diferença entre o remédio e o veneno pode ser a dose. Os idosos requerem, sim, um pouco de paciência, às vezes, para se fazerem entender. Eles requerem, às vezes, um pouco mais de tempo para que eles possam processar a informação que eles estão tendo e então conversar. Eles precisam, conforme o grau de surdez, o grau de perda auditiva, complementar as informações auditivas com as informações visuais. Então, fazer uma leitura labial, da expressão da face, e isso vai ajudá-lo a participar. É muito importante incluir o idoso dentro da conversa familiar. É muito importante dar ao idoso o seu tempo. Lembre-se que todos vão um dia ser idosos. O idoso precisa de algo que não há dinheiro que pague. É a questão do afeto, é a questão do amor. Sejam generosos, deem bastante disso.